Olá, queridos! Voltando algum tempo fora, né, para trazer uma breve reflexão para vocês, né, que tem como tema não murmuras, adora. E eu quero que vocês leiam comigo em Êxodo capítulo 16, o verso 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Isso fala da passagem em que Moisés tirou o povo do Egito, que Deus mandou que Moisés tirasse o povo do Egito e viajassem pelo deserto para chegar até a terra prometida. Mas o que acontecia? O povo começava a murmurar. A cada problema que ocorresse, a cada falta que acontecesse de algo, o povo murmurava. Se faltava água, murmuravam. Ah, por que eu vim, que era melhor estar lá no Egito, pelo menos lá nós tínhamos água. Deus faz jorrar água da pedra, da rocha. Estamos com fome, Deus manda o maná do céu. Eles não acreditavam, não tinham fé em nada. E é muito triste, é muito difícil lidar com pessoas sem fé. Muitas vezes nós vamos estar desanimados, claro, porque muitas vezes as adversidades são tantas que realmente pode chegar a desanimar. Mas quando você começa a murmurar contra Deus, é que você chega a uma fase que, não acredito, Deus não vai suster, Deus não tem providência sobre minha vida, nada vai acontecer. E aquele povo estava daquele jeito. E quando caía o maná do céu, ele era comido no mesmo dia. Deus disse, não deixe que o povo guarde o maná. Todo dia eu vou dar a quantidade certa. Mas o povo não acreditava e esconderam o maná nas bolsas. E quando foram comer, o maná havia se estragado. Teve cheio de bicho, estava apodrecido e eles se espantaram e jogaram fora. No dia seguinte, Deus mandava novamente. Aí não queriam mais maná. Então Deus mandou cordizes. Sempre que havia uma coisa que o desagradassem, o que eles acham que não deveria ser aquilo, eles murmuravam contra Deus. Ah, porque pelo menos se nós estivéssemos no Egito, nós tínhamos o que comer, nós tínhamos o que beber. Gente, o povo que no Egito eram escravos, que apanhavam, não tinham direito algum. Tudo tinha sido tirado do povo de Israel, dos hebreus daquela época. E Deus mandou 10 pragas, porque Ramsés, ele sustentou, ele impediu até o máximo que podia, até que seu filho fosse morto. Deus jogasse uma praga que matasse todos os primogênitos. Livrou os primogênitos dos hebreus porque mandou fazer uma marca com o sangue do cordeiro. Então Deus deu um livramento, abriu o mar vermelho para esse povo passar. E quando eles passaram, fechou e os soldados morreram todos. E mesmo a cada milagre que Deus colocava diante deles, eles continuavam murmurando. Muitas vezes a gente pode estar passando por isso também. A gente pode estar num processo. E não é fácil o processo. Não é fácil a gente estar passando por lutas. E o que a gente está vendo é totalmente contrário às promessas do Senhor. E a gente se manter fiel. Mas é necessário, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, na medida que você perde a fé, você perde a confiança em Deus. E quando você perde a confiança em Deus, então você perdeu tudo. Como Deus vai se agradar de ti se tu não confias no que Ele faz? Se tu queres que as coisas aconteçam no teu tempo e não no tempo dele. Assim era o povo hebreu. Tanto que
que esses que murmuraram, nenhum chegou à terra prometida, nem o próprio Moisés. Nenhum. Todos morreram no caminho. Porque quem não confia em Deus não tem o direito de gozar das vitórias, diante das promessas que Deus fez. Se tu não confia no Senhor, então tu queres que Deus te dê uma promessa que tu não confias que vai receber? Que tu não tem fé e ainda diz, Deus, então era profetada, era mentira, aquilo foi coisa da cabeça daquela pessoa que profetizou, ou esse sonho é mentiroso, não é comigo. Deus fala de diversas maneiras a nós, mas Deus não é homem para que minta. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Imagina Davi. Davi era um improvável. Davi era o menor de sua casa. Os outros irmãos eram soldados do rei Saul. Davi era um menino raquítico que cuidava, era pastor de ovelhas. Mas Davi é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tem um coração entregue à presença de Deus. Tem um coração prostrado. Davi era santo? Não, Davi não foi santo. Davi errou muito. Mas Davi tinha uma entrega total e ele confiava no que Deus colocava em suas mãos. Diante de Golias, todos os soldados fugiram. Nenhum quis. Eu não vou enfrentar ninguém. Ninguém se habilitava a enfrentar aquele gigante. Mas Davi foi até lá e disse: quem é este incircunciso que está falando, que está difamando, que está falando contra o Deus de Israel? Quem é esse? E disse: eu vou matar esse que está amedrontando todo Israel. E todos devem ter rido, né? Com certeza deve ter sido uma risada só. Porque imagina, meu Deus, esse menino quer matar um homem de quase 3 metros? Como pode? Mas o que diferenciava ele dos outros era a sua fé em Deus. Davi vivia num tempo em que os homens eram mortos espiritualmente. A maioria das vezes. E para que eles conseguissem ouvir a voz de Deus, tinha que ser Deus mandar algo para cada um pelos sacerdotes. Porque eles não tinham essa presença, essa intimidade que Davi tinha. Isso diferencia uma pessoa temente de uma que murmura, de que desiste e que acha que não vai conseguir, porque só olha o que está em volta, não olha para o Deus, o tamanho do Deus que está lá nos céus, rogando por nós diariamente. Mas Davi era diferente. Ele sabia que Deus estava ali e Deus ia ajudá-lo, ia direcioná-lo para fazer de acordo com a vontade de Deus. Tanto que Saul quis dar: toma minha armadura, veste, coloca aqui minha roupa. E Davi, quando botou, disse: não, Senhor, com isso aqui eu não posso. Porque Deus dá a cada um uma maneira de agir. O que Deus me dá, Ele já vai te dar diferente. Uma maneira, um chamado, um propósito diante de cada coisa. Então, se Davi trabalhava com ovelhas e com uma pedra, né? E era tipo um estilingue. Ele já havia enfrentado leão e urso, matou para proteger as ovelhas desses bichos. Então ele disse ao rei isso, e o rei, ele disse: não, rei, não é assim não, isso não cabe em mim. Porque a minha armadura é outra, é essa. A tua armadura é a fé. A tua armadura é a oração.
A tua armadura é a confiança no Deus que tu diz que crê. Pode o mundo mostrar outra coisa totalmente diferente, mas a sua confiança está em Cristo Jesus e somente nele você deve confiar. E assim era Davi. Então, quando ele direcionou, ele foi lá na beira do rio, escolheu a pedra, acho que a mais arredondada, tal, foi olhando, pegou uma, e mirou na cabeça e acertou o gigante na cabeça. Quando ele caiu, aí Davi pegou uma espada e cortou a cabeça dele e levou até o rei. Tome, olha aqui, meu rei. Aqui está o que era problema para o nosso povo de Israel. Em 2 Coríntios 12, 9 fala: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quem falava isso? Paulo. Paulo, que antes era Saulo e era um soldado, alguma coisa, algo militar e matava e perseguia os cristãos. De repente teve um encontro com Deus. Deus cegou, deixou que ele ficasse cego por 3 dias. E quando ele voltou até a visão, o Espírito Santo entrou sobre a vida dele, transformando. E a partir daquele momento ele passou a ser Paulo. E sua vida mudou completamente. Foi só mar de rosas? De jeito nenhum, muito pelo contrário. A vida de Paulo era de muitas lutas, perseguições, prisões, muitas, mas nada disso enfraquecia. Muito pelo contrário, cada vez mais fortalecia, porque era isto: a minha graça te basta. E ele colocava isso: ai, Senhor, é verdade, a tua graça me basta. E em meio a toda essa turbulência, ele pregava, ele não deixava de pregar. Mas por que ele não tinha se convertido? Tinha. Mas quando a gente erra, a gente tem que arcar com as nossas consequências. Deus nunca vai deixar de estar ao nosso lado, mas nós vamos pagar. Antes matava cristãos, agora era perseguido por aqueles que ele vivia junto e queriam a morte dele. E saía da prisão e entrava e fugia e tal, mas levando a palavra, escrevendo cartas, ensinando discípulos seus, né, formando novas pessoas para irem evangelizar, pregar a palavra, espalhar a palavra do Senhor Jesus. E fé sempre, porque ele sabia que o seu fim era o encontro com Cristo. E assim temos que ser nós. As lutas vêm, são grandes as provações, mas a tua vitória está em Cristo. Não olhe para o mundo. O mundo está uma bagunça. Mas olhe para o que Deus prometeu. Deixa que falem. Deixa que falem o que quiser. A tua confiança está em Cristo. Você apenas cala e fala com o teu Pai e aguarda a providência, porque ela virá. O processo muitas vezes vem para mudar a gente. E quando a gente passa a murmurar, é como se a gente desse passos para trás. É como se a gente estivesse andando e fosse sendo moldado por Cristo. Mas a maneira que quando a gente começa a murmurar e perder a fé, a gente retrocede. Não podemos retroceder. Nosso caminhar tem que ser sempre para frente, adiante. Porque Deus conta comigo e contigo para fazer a obra dele aqui nessa terra. Sempre. E para isso você tem que estar pronto. Mas no momento que a gente está pronto, não totalmente
corpo glorificado, porque aí só na glória, mas pronto para exercer aquele tipo de missão que Deus colocou em tuas mãos. Nós também não podemos esquecer que é Deus que está no controle de todas as coisas. E não é no meu tempo, não é no teu tempo, não é da tua forma, não é da minha forma, é da maneira que Deus quer e da maneira que Ele vai agir. Então, somente aguarda, confia, ora. Usa tuas armas. Usa tuas armas. Davi usou a pedra. Usa a palavra, usa a oração, usa a adoração e aguarda. Cumpre tua missão, continua falando de Deus, por mais que você seja rejeitado, que as pessoas, ai, lá vem, continue na sua posição. Pode ninguém tá nem aí, pode as pessoas fingirem, não está nem, mas elas escutam, elas fingem, porque quando as verdades batem sobre os nossos pecados, eles tendem a dar coceiras nos ouvidos, dar uma agonia na pessoa, uma verdadeira repulsa. Porque você está tocando justamente naquele ponto que são as fraquezas daquela pessoa. Você está mostrando a ela que ela tem que sair da sua área de conforto, da sua mesmice e avançar. Porque esse mundo não tem o que oferecer. Olha quantos enganos neste mundo. O homem acha que é tudo isso. Tá tudo ótimo. Nada, Deus tem muito mais para nós. Nunca se conforme. Não estou falando isso em termos de bens materiais, mas Ele não deixa de te acolher nesse momento também, mas principalmente espiritual, principalmente te alimentar, te deixar forte para todas as provações, todas as lutas que vierem. Você pode entristecer, mas não pode perder a fé. Jamais, a confiança em Cristo. Há dias que a gente vai acordar super alegres, bem pra cima, vai dar tudo certo. E há dias que a gente vai estar pra baixo. Tá demorando, Senhor, mas eu sei, Senhor, que Tu continuas sempre no controle de tudo. Há uma palavra em Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, a primeira parte, que diz: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então apenas aguarde. Deixa o mundo festejar, deixa o mundo zombar, deixa o mundo andar em pecado. Continue você na sua posição. E continue com amor, mesmo o mundo zombando, continue levando a palavra de Deus a eles. Porque quem convence é o Espírito Santo. Você é o canal que vai levar até ele a palavra do Senhor, mas o Espírito Santo é quem vai tocar aqui e vai fazer toda a mudança na vida desta pessoa. Tem um hino que é da harpa cristã, né? O pessoal aí da Assembleia de Deus conhece mais, né? Então, que ele fala, tem uma parte que faz assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Não murmura, canta, louva, adora o Senhor. O inimigo não resiste a uma adoração, não resiste. Ele tem pavor do louvor. Porque o louvor, quando você está triste, que você coloca um louvor, e mesmo sem forças para cantar, mas começa a ouvir, aquilo vai amenizando, aquela letra vai te mudando, vai falando ao teu coração, daqui a pouco você está cantando, você está adorando ao Senhor e a tristeza foi embora. Porque o inimigo simplesmente quer colocar medo
em nossas vidas. Ele é um mentiroso e ele quer dizer, não vai conseguir, não vai dar certo. Teu Deus não é tão poderoso, teu Deus esqueceu de ti, ele não tá nem aí. Olha, eu sou mais forte, olha como você é fraco, oh, você não pode. Mas a palavra de Deus diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso passar pelas lutas, porque Deus está me fortalecendo. Assim como eu posso alcançar as vitórias, porque Deus está me fortalecendo. Assim é a nossa vida. Precisamos sempre, sempre, sempre estar na presença do Senhor. Em Eclesiastes, no capítulo 7, mas um pouquinho antes, no verso 3 e 4, fala: melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. O que isso quer dizer? Porque melhor a tristeza do que o riso? Porque quando você está passando por processos, dificuldades, é quando você mais busca o Senhor. Quando está tudo bem, geralmente a gente tende a relaxar no nosso espiritual. E quando a gente relaxa no nosso espiritual, a gente abre uma brecha para o inimigo de nossas almas entrar e começar a falar aqui, ó, na nossa cabeça, mentiras. Mas quando estamos em meio a processos, nós nos apegamos a Cristo mais e mais e só escutamos a voz do Senhor. Mas aí é pra gente viver o processo? Não. É pra gente aprender a adorar o Senhor e buscá-lo diariamente, continuamente, constantemente. Porque aí a gente sempre vai estar vigilante e a gente não vai deixar ser enganado pelo inimigo. Não vai deixar que a tristeza, que as coisas que vemos nos desanimos, porque a gente tem a certeza que o que Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Então que Deus possa te abençoar plenamente. Não murmure, apenas adore. E o tempo de Deus é o tempo perfeito. A gente às vezes não entende porque essas coisas demoram, mas depois que a coisa acontece, a gente vai entender, por isso que não foi daquela maneira, tinha que ser assim, eu tinha que passar por isso, porque senão eu não ia ver aquilo, não ia acontecer aquela outra coisa. Então aprenda, por mais difícil que seja, é difícil para mim, é difícil para você, e sempre vai ser difícil. A gente, no meio da luta, ter total fé, a gente vai desanimar, mas não pode perder a confiança em Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Deus, obrigada por esta palavra, Pai, que Tu me destes. Te peço que abençoe a cada pessoa que ouviu de mim. Toda aquela palavra, esta palavra que o Espírito Santo colocou em minha boca. Que essa palavra chegue aos corações de cada um, dos aflitos, dos angustiados, e que possa trazer um renovo e um conforto para cada coração. Te agradeço por tudo e nós aguardamos fiéis a Ti, Pai, porque Tu continuas no controle de todas as coisas. Amém. Deus abençoe a todos.